Graça e paz, paz em Jesus. Agradeço, mais uma vez estamos aqui. E hoje, né, como nós estamos nas nossas séries de leituras, reflexões, por aqui hoje será a leitura e reflexão do livro dos Salmos. Estamos no Salmo 52. Este salmo ele pode também ser o salmo ele pode ser refletido todos os dias, o ano todo, né? Porque quem ama a Deus, quem ama a Cristo, tem sempre sua palavra no coração e na mente, né? Para poder, né, estar sempre em sintonia com Deus. Mas esse salmo ele pode ser orado como forma especial também agora nos tempos, né, de quaresma, tempo de advento, né? Ele é bom também para os tempos de espera do Salvador, das ações de Jesus na humanidade, né? Hoje nós vamos ler o Salmo 52, que fala sobre o castigo do homem perverso. Essa Bíblia que eu estou acompanhando é a Bíblia Ave Maria. Ao mestre de canto, hino de Davi. Quando Doeg, o Idumeu, veio dizer a Saul, Davi entrou na casa de Aquimeleque. Por que te glorias de tua malícia, ó infame e prepotente? Continuamente maquinas a perdição. Tua língua é afiada navalha, tecedora de enganos. Tu preferes o mal ao bem, a mentira à lealdade. Só gostas de palavras perniciosas, ó língua pérfida. Por isso Deus te instruirá, te destruirá. Há de te excluir para sempre. Ele te expulsará de tua tenda e te extirpará da terra dos vivos. Vendo isso, tomados de medo, os justos zombarão de ti, dizendo, eis o homem que não tomou a Deus por protetor, mas esperou na multidão de suas riquezas, e se prevaleceu dos seus próprios crimes. Eu sou, porém, como um virente oliveira na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre. Louvar-vos-ei eternamente pelo que fizestes, e cantarei vosso nome na presença de vossos fiéis, porque é bom. Então, este salmo aqui, né, na leitura aqui do Salmo 51, versículo 22, né, em Samuel, capítulo 22, versículo de 9 a 22, tem a descrição da malícia de um inimigo temporariamente vitorioso, ao qual é predito castigo, enquanto os justos se rejubilarão em Deus. Esse homem perverso aqui, ele é Doeg, né? Doeg, ele entrou na casa. Aquimeleque era um sacerdote, né? Então, aqui este salmo, né, que nós iremos, se Deus o permitir, refletir, né, essa passagem também, refletir essa passagem de Samuel capítulo 1, 22, mas para nós podermos entender este salmo, Davi está aqui, né, dizendo, porque Doeg temporariamente venceu Davi. Houve um massacre dos sacerdotes nesse tempo de Davi aqui, que ele era o rei. E Doeg, né, Saul, ele era um rei louco, né, ele quando cismava, ele matava, né, porque ele usava do seu poder de rei, né, nessa época. Saul ainda era rei, né, ele tinha
autoridade sobre Israel, e ele cismou com os sacerdotes, né, da cidade. E ele entrou nessa casa, matou ali muitos sacerdotes, né, e ali ele ganhou, né, foi um momento de vitória. Só que Davi, neste salmo, ele é um salmo, é um hino dele, né, a letra de Davi e o mestre, né, a melodia era, no caso, do mestre de canto, né? Esse não é salmo de Coré, esse é um outro mestre de canto. E Davi está dizendo aqui, né, que ele era uma virente oliveira. Então, o que ele quer dizer aqui com virente oliveira? Ele estava afirmando, né, que dele até o seu descendente, que iria, né, pagar pelos seus crimes, ele já estava na casa de Deus porque ele confiava na misericórdia de Deus. Davi, como eu já disse em outras reflexões, ele não era burro, ele era fraco, né? Ele tinha muitas fraquezas, porque naquela época, né, como gerenciamento de Deus, ele infelizmente, ele fazia parte, né, ele era sujeito ao tempo ainda, né, então ele tinha muitas fraquezas, ele não tinha, né, dons maiores para poder vencer as fraquezas, não havia o Espírito Santo ainda, quer dizer, o Espírito Santo ele não era conhecido, não era evocado para dar o dom da fortaleza, né? E ele, infelizmente, ele tinha que confiar mesmo na misericórdia de Deus, né? Como todos nós, né? Ninguém é melhor do que ninguém porque evoca o Espírito Santo, porque já foi batizado pelo Espírito Santo, né? Porque nós somos a natureza humana que é de pecador ainda, só que o Espírito Santo ele nos dá uma capa protetora e ele nos faz, né, orar diretamente a Deus, né? O Espírito Santo ele nos dá purificação e nos torna dignos, né, de chegar até Deus, né, como filhos já, né? O Espírito Santo ele produz a fortaleza quando não somos pródigos do Espírito Santo, né? E ele nos concede, né, o dom de sermos suficientes diante de Deus, né? Sem precisar de intermédios, né? E o Espírito Santo nos purifica e nos torna dignos de orar até Deus, né? E quando nós não estamos assim capacitados, né? O Espírito Santo ele leva até Deus a oração que será eficaz para a nossa salvação. Quem evoca o Espírito Santo quer fazer a vontade de Deus, confia em Deus e confia em Jesus, né? Quando se evoca o Espírito Santo, já se entregou, já se consagrou a Deus, já se consagrou a Jesus e evoca o Espírito Santo para assim estar inserido, né, no Pai, Filho e Espírito Santo, que são os criadores de tudo e de todos, né? E aí, Davi está aqui falando, né, que naquele momento ele estava perdendo. Esse salmo aqui, ele foi composto, né, e orado num momento que Davi estava perdendo. Momentaneamente Davi estava perdendo, mas ele já sabia que ele iria, né, vencer, porque quem estava junto dele, né, se Saul, se Doeg, né, quisesse fazer algum mal para a única pessoa, o único sacerdote que havia sobrado ali, né, e estava sob a proteção de Davi, então, se alguém fizesse mal a esse sacerdote, por este sacerdote estar sob a proteção de Davi, ele né, teria um galardão diante de Deus e ninguém poderia ter tocado nele porque ele era ungido, né? Um ungido sob a proteção de outro ungido, ninguém poderia fazer mal e se fizesse seria, né, uma pena muito grave também, mais um motivo para necessitar, né, da misericórdia de Deus, né? E quem não conhecesse o Espírito Santo, mais um motivo para ficar aqui até acontecer um fato que o purificaria, né? Porque quem segue Jesus, quem evoca o Espírito Santo, purifica a si mesmo, né? Quem é batizado pelo Espírito Santo não necessita que ninguém de geração nenhuma o purifique. O próprio Espírito Santo purifica e ele no Espírito Santo se purifica. Então a pessoa quando evoca o Espírito Santo, ela é suficiente.
Ela não precisa de descendência nenhuma, de nenhuma pessoa mais capacitada, mais pura, mais digna para purificar aquele pecado, né? Quando a pessoa é um pecador convertido, o próprio Espírito Santo apaga as transgressões, né? E aqui, no caso, esse sacerdote, esse salmo, ele é muito importante porque ele já aqui, já fala, já é um assunto que vai introduzir a Eucaristia, né? Jesus, ele no Evangelho, ele vai falar sobre esse sacerdote que está sobre a guarda, né, de Davi. Então esse salmo aqui, ele é muito bom para ser refletido, porque o tempo de espera, né? Por que eu falei tempo de espera, que é bom para ser refletido em tempos de espera? Nós estamos esperando a ação de Jesus, estamos esperando ou uma quinta-feira, né? Jesus morrer e ressuscitar, ou então o nascimento de Jesus, né? Porque o nascimento de Jesus, ele já é a prefiguração de sua morte. Desde o nascimento de Jesus, quando veio ao mundo, quando Jesus deu o seu primeiro suspiro aqui no mundo, já é a prefiguração do último suspiro, né? Como homem, como filho do homem, né? Como filho do homem, o primeiro suspiro de Jesus já foi prefiguração do último suspiro, né? Então, é isso que nesse salmo diz. É muito bom para orar, muito bom para refletir. E ele aqui está dizendo neste salmo, resumidamente, né, que será castigado Doeg e Saul também, porque Davi como um rei, Davi como lealdade a Deus, né, na sua luta de ser forte, né, porque Davi, ele, apesar de sua fraqueza, ele lutava, né, com seus meios, né, ele lutava porque ele era conhecedor da lei, ele, né, nos seus limites ele lutava, e ele, né, na sua fidelidade, ele não poderia tocar no ungido de Deus, que era Saul. Apesar de toda a maldade, toda a ineficácia de Saul, né, como rei, como pessoa que conduzia o povo à salvação, ele era um ungido de Deus e Davi não podia tocar nele, né? Davi, ele teve muitos momentos, né, para poder matar Saul, né, momentos de fraqueza, momentos que ele tinha Saul diante de si, mas ele não quis usar disso porque Davi foi o primeiro ungido de Deus, né? Espero ter ajudado vocês, uma boa reflexão, né? Cada um tem a sua reflexão, mas esse aqui é o que quer dizer para poder saber o que vai orar a Deus, né? Até mais!